Boa tarde. Eu vou. Minha aula de hoje aqui é sobre a biblioteca Tkinter da linguagem Python. Tkinter é uma biblioteca gráfica que ela vai apresentar uma interface para um programinha que você criar e você pode fazer mudanças e tudo mais. Eu achei bem completa. Vai parecer um pouquinho difícil de mexer, mas depois de um tempo fica tranquilo. Depois de mexer um pouquinho. Primeiro, nela, a gente tem que importar ela, né? Importar o Tkinter. Então, você vai no. Eu não. Primeiro falando que eu não consegui utilizar o Colab, porque o Google Colab ele não aceita displays desse jeito. Vocês vão ver que ela abre uma abazinha e o Google Colab não aceita isso. Então eu tive. Então eu já rodei no VS Code, como eu já fazia antes. Mas para rodar no VS Code você vai ter que ter o Python instalado no seu computador e vai no VS Code e baixa alguma extensão de Python, algo do tipo, que aí você consegue rodar Python no VS Code. E aí ela começa na aula, né, ela começa com você importando a biblioteca aqui. Então, from tkinter import all. Isso aqui, esse asteriscozinho aqui fala que está importando tudo. E esse from tkinter.font, ele está importando bold porque eu vou usar o bold mais pra frente. Mas, por enquanto é isso. Oi, pode falar. Não roda ideia online. Não consegui colocar, a não ser que ele coloque alguma display, tá ligado? Tipo, porque tu vai ver que ele vai sair a telinha como se fosse qualquer programa do computador, entendeu? Aí eu tentei rodar no Colab, não consegui, pesquisei um pouquinho na internet. Aham. Aí eu não consegui, tá ligado? Eu não consegui fazer, então aí eu fui logo pra IDE mesmo, pro VS Code que eu tava utilizando de antes, que era garantido. Aí pronto. Dele eu fiz o quê? Eu criei um nome para o método TK. O método TK é o que nós vamos utilizar para abrir as coisas, para mexer tudo dentro. Esse método tem as funções e tudo mais. Então, eu criei o root, que é o objeto, no caso, método não, é a classe TK. E eu criei o root, que vai ser o objeto que nós vamos mexer. Para a gente não ficar mexendo diretamente nesse objeto, a gente vai dar um nome para esse root também. Vou explicar na instante. Mas primeiro aqui, vou descomentar, a gente inicia com o método, a gente cria a classe application, que vai ser a classe que vai rodar nosso aplicativo, e nela nós criamos a função init, para iniciar, logo que nós rodarmos o aplicativo, ela vai iniciar de uma vez só. Então vocês podem ver que aqui eu dou o nome self.root para root, nós vamos utilizar esse self para conseguir mexer em outras coisas e para não ficar digitando root toda hora. Aí tem self.root igual a root, nós pegamos e eu vou comentar esses três aqui que eu vou utilizar depois. Mas informação importante que nós vamos utilizar nesse init é que ele precisa do root.mainLoop. Esse main loop vai fazer com que seu programa crie um loop e fique rodando, 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 porque senão assim ele simplesmente vai rodar e vai fechar. Aí não vai ter esse looping e vai manter ele aberto. Aí nós precisamos dele. Então, root.mainLoop é muito importante nessa init. Beleza. Aí, agora no começo vamos criar a tela menu. Vai ser a telinha de começo que vai abrir a primeira tela. Então, aqui é a função dentro da classe application mesmo, é a função tela menu, sempre colocando o parâmetro self para conseguir mexer nele. Então, a primeira coisa que vamos configurar é o self.root.title. Coloquei o menu principal, que é basicamente o título que vai aparecer lá em cima, no cabeçalho do programa. Depois, nós vamos criar as dimensões dessa tela. Como é que cria? Tem duas formas. Tem essa forma aqui, Zoomed. Esse Zoomed foi uma forma dele abrir na tela inteira. Eu vou até mostrar, acho que não, temos que rodar a application aqui embaixo. Roda a classe aqui. Mas rodando a application, com esse zoomed, vocês vão ver que ele já vai abrir em tela cheia.
Ele abriu o programa em tela cheia aqui, tem o menu principal aqui em cima, mas para a gente conseguir ver direitinho, tem essa outra forma, que é com o Geometry. Self.root.geometry, que basicamente ele vai pegar o width, que é a largura, e o height, que é o tamanho aqui. Então ele vai ter um tamanho de 1000 por 600. Vocês vão ver, vocês podem ver que esse porcento dele pega esse 1000 e esse porcento dele pega os 600. Então vocês podem mudar aí do jeito que vocês quiserem e tudo mais. Eu vou rodar, ó, e vai mostrar bem aqui que tá pegando, que tá fazendo a tela por 1000 por 600. Beleza. E eu vou deixar desse jeito para ficar mais visível, mas eu prefiro esse zoomed aqui. Então o próximo vai ser esse resizable. Essa configuração resizable, ela vai, vai permitir com que nós consigamos mover o tamanho, mudar o tamanho do negócio. Vocês vão ver, ó, que se eu botar aqui false, nessa parte do que vai ser a largura, se eu rodar o programa, eu não consigo mexer aqui na largura, mas eu consigo mexer na altura, que ele permite. Isso aqui é só algo que alguns programas queiram utilizar, mas normalmente eu prefiro deixar true nas duas. Depois a gente vai confundir, ó, a gente vai configurar o background da tela. O background é desse jeito, self.root.configure background, e eu coloquei aqui as cores em RGBA com hexadecimal. Ele só está aceitando hexadecimal. Eu acho que ele aceitam se digitar um blue, um black, um negócio assim, um light blue. Mas para pegar cores mais específicas, pega em hexadecimal a cor em qualquer site de paleta. Tem até um bem aqui, ó, que eu geralmente utilizo. Eu peguei essa paleta de cores aqui. Aí você clica, ele já copia e bota lá. Fica tudo certinho. Mas dá para rodar aqui e ver que ele mudou de cor. Mudou o background de cor. Aí é nisso que a gente vai montando ele de pouquinho em pouquinho. Tem aqui o self.root.minsize, que aqui vai ser o tamanho mínimo que ele pode chegar. Eu botei aqui o width igual a 600 e o height igual a 500. Vocês vão ver que ele não chega em tal altura e tal largura. Aqui, daqui ele não passa mais. Ele tem um mínimo de tamanho. Ok. Após isso, nós configuramos já a tela principal. Agora, nós precisamos criar os frames. O que são os frames? É como se fosse uma div no HTML. Vão ser uns containers que vão separar os widgets que nós vamos colocar. Esses widgets, eles vão ser nos objetos, vão ser como botões ou inputs ou então labels que vamos colocar dentro para montar o programinha. Então, primeiro a gente configura o frame 1. Aí, para configurar self.frame1, não precisa ser esse nome, pode ser qualquer nome que você colocar. Pode ser self.garrafa, tá ligado? Pode botar isso. O importante é essa parte aqui, no caso é só para separar, para você saber o que é o frame 1. Mas o importante é essa parte do frame. Vocês vão perceber que daqui para frente vão ter coisas tipo button, vai ter o frame, que é esse aqui, vão ter outros que label também, que vão diferenciar essa variável que eu estou criando, entendeu? Então aqui, self.frame1, frame, essa primeira parte ela sempre é reservada para saber onde ele vai ficar, a tela que ele vai ficar. Aqui ele vai ficar na self.root, que é a tela principal. Aqui é o background que ele vai ter. Eu escolhi essa cozinha, vocês vão ver. Aqui é o highlight background, é o background da borda dele, e aqui é o tamanho da borda, highlight thickness. E embaixo, vocês vão ver também que lá para baixo vão ter coisas com ponto place. Esse ponto place é para você colocar ele em algum lugar, ele sempre precisa estar em algum lugar. Então tem o rel_x, eu botei... uma coisa para explicar, é que normalmente utilizavam posições fixas. Aí, o tutorial que eu estava vendo do cara, quando eu estava começando a mexer, ele falou sobre esse rel_x, rel_y, rel_width, rel_height, que é relatividade, ou seja, ele utiliza porcentagem, que é uma responsividade, ou seja, eu estou tornando o programa responsivo. Então, então, se a tela tiver
no tamanho máximo, onde tiver assim, 600 por 500, ele vai começar sempre em 0,2, ele vai começar sempre em 2%. Aqui dá 0,02, ou seja, 2%. Em réu Y, ai, peixe. Em réu Y ele vai estar em 0, ele vai estar em 2% também, em cima. Vocês vão ver lá, eu vou mostrar. E o réu width, ele vai estar com a largura de 96% e o réu height com uma altura de 47%. Eu vou falar um pouquinho desses valores agora. Vocês podem ver, ó, aqui tem 2% da largura, aqui tem 2% da altura, e aqui tem 2% da largura, aqui tem 96% da largura, e aqui tem 47% da altura. Nessa parte eu tenho o frame 2. Os valores que eu decidi, daqui do width, do height, da posição em Y do X, foi basicamente para encaixar esses dois frames. Vocês podem perceber aqui, ó, self.frame2, já é o segundo frame. Ele também está em self.root, vai ter o mesmo background, a mesma borda, tudo mais. Se eu rodar, eles dois saem bem aqui, ó. Esse é o primeiro frame, esse é o segundo frame. Eu botei 47 por quê? Porque aqui fica 2% de largura, aqui tem 1%, aqui tem outro 1% e aqui tem 2%. Ou seja, somando tudo aqui dá 100%, somando tudo aqui do lado dá 100%, 100%. Para ficar um negócio encaixado. Quando não encaixa direito, a pessoa percebe, porque fica todo bagunçado. Aí, ó, sempre para rodar essas coisas, sempre botar aqui self. E o nome da função. Em tela menu ele vai ficar rodando. Agora eu vou encaixar os widgets. Pronto. Vamos para o primeiro. Eu vou ser um pouquinho mais rápido nessa parte porque é tudo quase igual. No widgets frame 1, inclusive eu já vou botar para rodar aqui, né? Tá, self.widgets frame 1, eu quero. Primeiro eu vou explicar o que eu queria do programa, né? O programa que eu estou fazendo, ele vai ter no frame 1 uma entrada para o nome, para o CPF e para o número do cliente, e vai ter uma lista embaixo com para mostrar o nome, o CPF e o número do cliente, uma listazinha que vai pegar do banco de dados. E vou mostrar também um banco de dados rapidinho aqui, não é o objetivo, mas eu vou mostrar o banco de dados que eu criei só para fazer isso. Mas basicamente é isso que eu vou fazer. Então primeiro temos que ter a entrada do nome. Então, para indicar que é o nome, eu utilizo uma label. Vocês veem aqui, ó, self.nome, novamente uma variável que eu criei. Self.nome é uma label que vai estar no frame 1, ou seja, na parte de cima. Ele vai ter um texto, como o texto que ele vai colocar. Eu botei o nome do cliente. Ele também pode ser uma variável. Você pode criar uma variável com, sei lá, nome igual a nome do, entre aspas, claro, nome do cliente. E botar aqui nome, sem estar entre aspas. Entendeu? Então, você pode fazer isso. Aí, depois eu configurei o background dele. O que acontece? A label ela é um texto, então ela pode ter um background, entendeu? Se eu colocar um background white, ele vai ficar desse jeito aqui, que vai estar, entendeu? Então, eu fiz o quê? Eu botei o background igual a cor do background que eu coloquei no frame 1. Esse 48, alguma coisa aqui. Vai estar aquele azulzinho, então ele não vai ter um background diferenciado. E FG é a cor da fonte. Eu peguei uma cor mais escura, um azul mais escuro, que vai parecer quase preto. E a fonte, você organiza desse jeito, eu coloquei como Arial, vírgula 12, que é o tamanho, e bold. Esse bold é aqui de cima, que eu importei do tkinter.font. O VS Code ele tem um negócio muito interessante que se eu não tiver importado, eu soube hoje, se não tiver importado e ele achar estranho, você coloca o mouse em cima e coloca Quick Fix. Aí vem add from, ele pega e adiciona lá em cima o import. Eu achei isso muito legal, não tinha a menor ideia que tinha isso. Aí, beleza. E novamente, self.nome.place. Aí vem o x relativo 0.1, 10%, e o y relativo 10% também. Ou seja, no frame 1, ele vai estar em 10% daqui e 10% daqui. Outro que eu preciso fazer é o entry, que é um input onde você vai escrever as informações. Então,
self.nomeAndTry, novamente esse nome aqui é entry é só para indicar que ele é o input, ele vem como entry, no self.frame1 com background, uma corzinha azulzinha que eu escolhi lá, e vem o self.nome.entryPlace, que é para colocar ele em algum lugar. Coloquei ele em 0.1, então vai estar a label do nome aqui e a label e o entry bem aqui embaixo, coladinhos no X, e o rel y para deixar um pouquinho embaixo. Você pode botar um rate, pode botar um rel rate aqui de qualquer coisa, para conseguir calcular certinho, mas ele vem com o valor certo, que eu deve ser de 10%, provavelmente, que eu não sei se é 10%, mas pelo que eu percebi, vocês podem ver, ó, aqui em cima no rel y eu botei em 0.1, e vai ver o tamanho dele, né, o tamanho da fonte, e logo abaixo eu coloquei, aqui eu botei 0.21, ou seja, ele tem 11%, ele está 11% abaixo do outro. Então, vocês podem ver que aqui, quando eu rodar, ele fica um abaixo do outro, ó. Mas aí é testando, sabe? Eu não achei um cálculo certinho para você fazer isso, não. Foi mais testando, testando mesmo, e uma hora ele fica no tamanho que vocês querem. Alguma dúvida aí por enquanto? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Foi mal, foi mal. É que é costume meu de falar rápido. Mas eu vou tentar desacelerar um pouquinho. Beleza. Aqui vai ser. Eu vou botar. Já, esse daqui não tá no meu, mas eu vou botar. Tá outro no meu, inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? No finalzinho eu mostro. Mas aqui eu estou criando a label e a entrada do CPF da pessoa, a mesma coisa, só mudando o self.cpf e mudando o rel y e o rel x aqui. Então, se eu rodar, vocês podem ver que está o CPF aqui embaixo. E eu mudei o tamanho dele para 375. Por quê? Para ele caber o telefone bem do lado. Aqui. Então, quando eu rodar, vai mostrar que o telefone está aqui bem do lado. Essa parte de tamanho, de posicionamento, é mais testando mesmo. Uma hora vai ficar mais tranquilo de conseguir encaixar um do lado do outro. Não é assim do nada, não tem um tamanho certinho ou um jeito certinho de fazer isso não. Mas é isso. Agora, o que é que eu queria, o que é que eu propus para essa parte aqui? Eu propus três botões e esses três botões vão ter funções simples. Basicamente, um botão vai ter uma função de limpar os entries. Então, eu escrevi alguma coisa aqui, eu estou com preguiça de selecionar e apagar, ou então de apagar um por um. Eu vou apertar nesse botão limpar e ele vai limpar todas as entries. Outro botão vai ser de buscar. Quando tiver a lista aqui, eu quero que apareça um nome específico, entendeu? Então esse nome específico então eu vou digitar em algum desses aqui, vou apertar buscar, ele vai limpar aqui dentro e vai aparecer o nome específico. Se o nome tiver errado, ele simplesmente vai aparecer a lista normal inteira dos clientes. E outro botão é o novo, que eu vou preencher esses três pontos aqui. E quando eles estiverem preenchidos, se apertar novo, vai aparecer aqui na lista o novo cliente. É basicamente isso que eu propus para esses três botões. Eu não vou rodar eles agora, porque eles estão na parte das funções aqui em cima. E para isso, ó, já é dar coisa aqui. Enfim, eu faço depois, mas esse botão eu não vou rodar agora porque eu preciso da lista primeiro. Essa parte da lista, para mostrar para vocês como é que a lista vai estar e tudo mais. Então, agora eu vou para o frame 2, self.frame 2. Vou criar os widgets do frame 2. Então, eu vou descomentar logo tudo e vou explicar aqui. Essa lista, ela precisa de um negócio no Tkinter chamado TTK, que eu comentei aqui em cima. Esse TTK ele é responsável pelas tree views, que são as listas do Tkinter, para você criar uma lista e tudo mais. Primeiro você começa dando um nome para esse ttk.treeview, que eu botei como self.list. Então esse nome, então ele vai estar
no self.frame2, ou seja, vai estar no segundo frame de baixo. Esse rate, eu lembro do maluco que me explicou isso, falando que ele não entendeu para que servia isso, só via que todo mundo que ele procurava colocava rate 3. E ele deixou porque estava funcionando. Aí, não é pelo número de colunas, você pode botar aqui quantas colunas quiser. Esse rate 3 ele não muda. Eu também não entendi. Mas eu coloquei, tá funcionando, né? E aí, esse column, você vai produzir as colunas. Essas colunas você pode colocar qualquer nome. Aqui não precisa ser col1, col2, col3. Pode ser qualquer coisa. É só para numerar, ficar mais fácil de entender. E aí, para criar mais colunas, seria só colocar col 4, depois col, vírgula, col 5, que cria a coluna desse jeito. Nessa parte, aqui de baixo, a gente vai configurar a header. Self.list.heading, ela configura o cabeçalho do negócio. Esse cabeçalho, a lista, na verdade, não só o cabeçalho, ela tem um elemento zero. Esse elemento zero aqui, ele é preciso em toda lista. Eu não entendi o porquê, mas o cara falou que precisava colocar lá no começo quando eu estava pesquisando. Então eu deixei esse zero. Eu não testei, na verdade, sem ele. Mas ele coloca texto nenhum e aqui no futuro ele vai dar zero para ele, então ele não vai aparecer. Mas o que importa na header aqui, na heading, é o hashtag 1, que vai mostrar, você coloca o texto que você quer. Eu coloquei o texto como nome, o hashtag 2, que vai ter o texto CPF, e o hashtag 3 com texto telefone. Só que ele está adicionando na lista. E aí ele vai configurar o tamanho da lista. Lá no começo eu vi que 500, ou que a lista, o 100% dela, ela equivale a 500. Eu vi na internet. E basicamente é só um número, então você consegue separar as coisas. Como vocês podem ver, o zero ele está com o width zero e vai estar com o stretch no. Stretch no foi uma função que eu encontrei um parâmetro que eu encontrei que tira ele da tela. Ele, no caso, ficaria um bloquinho desse tamanhozinho assim, bem pequenininho, lá no começo, mostrando, mas com o Scratch no ele não aparece. E aí, você vai adicionando self.list column, a primeira, que é o nome, ele vai ter 300 de tamanho, a segunda, que é o CPF, vai ter 100 de tamanho, e a terceira, que é o width, vai ter 100 de tamanho. Ou a terceira, que é o telefone, vai ter 100 de tamanho. E agora temos que colocar a lista em algum lugar. Então, self.list.place. O x ele vai estar em 0.01 do frame 2. Rel y 0.1, ou seja, 10% do frame 2. O rel width vai estar em... O tamanho dele vai ser de 95% e o rel rate vai ser de 0.8. Vocês vão ver que... Vocês vão vendo que o rel width ele está com tamanho de 95%. Ele não vai fechar com esse 0.01. Vai ficar um espaço em branco. Mas esse espaço em branco é para scroll bar que a gente tem que colocar no lado. Então vem aqui self.scrollList, que é o nome que eu vou colocar para scroll bar, né? Que aqui, tá vendo? Scroll bar self.frame2 e orientação vertical para ficar aqui do lado e não aqui embaixo. Aí eu vou configurar ele, né? Então self.list.configure, eu vou fazer com que esse scroll bar ou esse scroll list aqui ele fique setado como a scroll bar da lista. Então é só eu digitar aqui y-scroll igual a self.scrolllist.set. Então ele está setado, ele que vai mexer na lista. E aqui o self.scrolllist.place, que é onde a gente vai colocar essa scroll bar. Ele vai estar em 96%. Vocês estão vendo aqui que o tamanho da lista vai até 95%, então eu botei como 96% para ficar logo do lado da lista, colado. E o Y vai ser em 10,2%. Vocês podem ver que aqui ele está em 0,1. O que acontece? Essa scroll bar é meio bugada, então, o tamanho dela. Então, quando eu botei 0,1, ela ficou acima da lista. Ela não ficou colada. Eu tive que botar essa especificaçãozinha aqui. Foi no teste mesmo. Aí, ó, o tamanho dela eu botei 0,03. Eu achei bom esse tamanho, essa largura, né? E o tamanho dele eu botei em 796. E geralmente eu botaria 8,
para ficar do tamanho da lista, mas como eu disse, ela ultrapassava um pouquinho mais do tamanho. Então se eu rodar aqui, eu não botei, faltou aqui, ó. É self.widgets 2, faltou rodar essa parte. Então se eu rodar, ó, a lista bem aqui, tem o nome, tem o CPF e tem o telefone. A scroll bar tá bem aqui, ó. Tá aparecendo e quando a gente cadastrar mais pra frente, vão aparecer os nomes aqui, tudo certinho. Dá pra você ajustar os nomes, essas coisas, bem por aqui. O tamanho das coisas, né? Mas é basicamente isso, a parte da lista. Agora, eu vou configurar os botões. Os botões, eles vão precisar de funções. E essas funções eu vou utilizar, vou criar vou criar uma classe chamada funcs. Então, ó, para você utilizar uma classe aqui na, na classe application, você bota como um parâmetro. Aí esses parâmetros eles vão ficar aqui dentro, você vai poder utilizar essas coisas. Então eu vou tirar, vou descomentar a classe funcs. Ó, então aqui, classe funcs, vou criar a primeira função chamada limpa tela. Eu basicamente vou fazer aquele negócio que eu falei, que limpa cada entryzinho que tem lá. Então, para limpar, eu vou pegar os entries, né? Tá vendo? Self.nomeentry, esse daqui, ó. Cadê? Self.nomeentry, que é o input que tá lá. Eu vou pegar ele e vou utilizar a função, o parâmetro delete. Esse delete, ele tem dois parâmetrozinhos dentro, que é o zero, que que esse primeiro aqui que coloco zero, e o segundo que eu coloco end. Isso quer dizer o quê? Ele vai deletar do começo da entry até o final dela, ou seja, ele vai deletar todo o conteúdo que tem nela. Eu não sei muito mexer nessa função delete, mas eu acho que, se eu não me engano, é basicamente assim que ela funciona. Eu fiz a mesma coisa com os outros, então self.cpf entry.delete e o telefone entry.delete, ou seja, quando eu clicar nessa função, eu clicar no botão limpar para fazer isso. Agora eu vou explicar o botão limpar. Para você, antes dessa função, depois vou mostrar a função dele, no caso. Esse botão limpar, ele é criado assim, utilizando o button, o parâmetro button, que o método button. Não, eu não sei como chama isso. Enfim, eu criei a variável dele, bt limpar, e aqui dentro dele aquelas mesmas coisas de sempre. Tem onde ele vai ficar, então eu quero que ele fique no frame 1. Eu quero que o texto dentro dele seja limpar. Eu quero que a borda dele, se não me engano, essa aqui é borda, seja de tamanho 2. Eu quero que o background dele seja dessa cor aqui. Vocês vão ver na estante, é um azul bem clarinho. Eu quero que a fonte desse texto aqui seja preto. Tá vendo? Dá para botar o nome black. E eu quero que a fonte dele seja Verdana e de tamanho 11. E aqui eu vou utilizar o command. Geralmente, o command ele podia ser utilizado assim, só colocado como command igual a self.limpa-tela. Só que aí eu descobri que se você colocar lambda, igual a lambda, dois pontos, e colocar entre colchetes aqui, botar uma vírgula, você pode botar outra função aqui. Pode rodar duas funções ao clicar esse botão. Então esse parâmetro lambda é muito legal, que eu achei. E ele pode rodar até uma mesmo sem o colchete. Mas se eu rodar mais de uma, precisa botar o colchete. Enfim, ele quando clicar no botão, ele vai rodar esse self.limpa-tela. Inclusive eu utilizei o colchete aqui embaixo. Posso até mostrar. Vou até mostrar depois, no caso. E aí é isso. Quando clicar no botão, ele vai rodar esse limpa-tela. Aí agora eu preciso colocar o botão em algum lugar. Eu botei ele em 15% no X, enfim, tamanho e posição, essas coisas que eu mostrei até agora. Aqui o botão limpar. Bem aqui. Vocês podem ver que se eu digitar qualquer coisa aqui nos três e aperto, ele limpa. Tem um e outro. Ele consegue limpar tudo certinho. Ele vai tirar as coisas daqui de dentro. E é isso. Agora eu vou utilizar o botão primeiro, né? O botão new, novo. Esse botão novo eu vou cadastrar um cliente quando eu colocar ele
com as informações dele lá em cima. E para ele funcionar, eu tenho que criar primeiro o banco de dados. Eu não precisaria criar, mas eu decidi criar para ficar mais fácil, não ter que ficar digitando as coisas toda hora. Então, o banco de dados que eu criei, eu utilizei o JSON. Então, eu criei um arquivo chamado JSONManager.py. Esse JSON Manager, ele importa, ele precisa dessa configuração aqui, se eu não me engano, mas ele importa os path, ou ele importa esse dirname, helppath, esse file, esse dump.load, você precisa dessas duas importações. E eu criei funções para ele, porque eu estou armazenando, eu decidi armazenar meus dados como dicionários em Python. E dicionário ele serve mais ou menos de uma forma em que eu dou um nome, esse nome ele vai ter coisas atreladas a esse nome, ele vai significar outras coisas. Então, eu posso eu posso pegar um nome, sei lá, Carlos, e eu crio uma lista com coisas minhas. Então eu posso ter minha idade dentro, eu posso ter meu CPF, essas coisas dentro dele. E meu nome vai ter esse significado. Eu decidi utilizar isso porque eu já tinha essa parte pronta e eu peguei de outro código meu. Aí eu criei a classe JSON Manager. Eu utilizei uma função iniciar, né, uma função init, sempre com o parâmetro self aqui no meio para eu conseguir utilizar. Essa função init ela cria a variável self.path. Esse self.path ele utiliza o dirname, que ele vai fazer o que? Ele vai me ajudar com o caminho do arquivo que eu vou criar. Então ele vai utilizar esse dirname para pegar o arquivo e vai somar com esse barra que a gente sempre utiliza para caminhos de arquivo. Eu peguei e criei também a função createJSON, que recebe dois parâmetros, que é o parâmetro file, ou seja, o nome do arquivo que eu quero, e o dict_client, que vai ser o dicionário que eu vou utilizar para armazenar as coisas. Então eu dei o nome para o dict_client, eu coloquei data como nome dele, e eu peguei esse path data JSON e igualei ele com o self.path, que é esse aqui, que vai ser o caminho, mais o nome do arquivo. Então ele vai pegar todo o caminho que tem do negócio que eu utilizar, ou seja, da função do arquivo que eu estiver utilizando, ou seja, ele vai pegar todo o caminho do menu.py e vai adicionar mais uma barra e adicionar o nome do arquivo que eu colocar, que vai ser esse data.json aqui. Ele vai acabar criando o caminho inteiro e a função vai utilizar, ele vai abrir with open path.data.json, ele vai escrever dentro do arquivo como um F, né, como um file. E aí, nessa parte, ele está configurando as coisas para conseguir escrever, traduzir um dicionário para um arquivo JSON. Ou seja, ele está utilizando separadores como vírgula e dois pontos, que é basicamente o que o arquivo dicionário é. E aqui é o read JSON. Esse read ele vai ler o o banco de dados e vai mandar para o meu dicionário para eu conseguir mexer nele no programa. Então aqui ele está utilizando a função isFile, ele está utilizando a função isFile, e aí ele abre o arquivo que eu tenho e dá um loadf. Esse load é uma função que eu consigo fazer com que esse f ele vá para dentro do data e eu retorno esse data e esse data vai para dentro do meu dicionário. Então ele está transformando basicamente o meu banco de dados em dicionários e esse dicionário vai para dentro do meu dicionário do menu.py. E se não der certo, ele só retorna falso. É meio complicado de entender, mas eu só tentei dar uma explicada sei lá, para ajudar. Mas acho que é uma parte bem chata, assim, eu tive que pesquisar bastante para conseguir construir. Enfim, eu tenho que importar esse arquivo, esse JSON manager.py, importei como JSON. E aí eu vou abrir o banco de dados. Eu vou abrir o banco de dados e vou colocar na minha variável. Eu criei uma variável, criei um objeto chamado JSON Manager C, que eu peguei como JSON Manager, aqui ó. Então eu criei um objeto
E aí eu fiz o que com esse objeto? Eu criei uma variável, que é a DictClients, e aí eu peguei ela e botei as coisas, eu utilizei a read.json e botei o banco de dados dentro desse dicionário. Então agora eu tenho todo o meu banco de dados já funcionando no programa. É só isso aqui para conseguir rodar. E agora eu vou conseguir mexer no banco de dados, vou conseguir criar clientes, eu não fiz uma função para remover, mas dá para criar funções para remover, para editar, essas coisas. Enfim, agora eu vou criar a função, eu vou criar o botão new, que é o novo. Então, basicamente, eu preciso de uma função chamada novo cliente. Vou adicionar um cliente no banco de dados. Como é que eu adiciono? Para adicionar, utilizei um, eu criei uma lista aux, chamada aux, um auxiliar, né? E aí eu precisei pegar os dados que tinham nas entries. Para pegar esses dados, eu utilizei um método get, que faz aqui, ó. Eu coloquei dentro da variável nome, self, o nome try.get, ou seja, está pegando o conteúdo que tem naquele try e colocando no nome. E eu criei nessa lista aux, eu utilizei o parâmetro append, o método append das listas para conseguir adicionar na lista um elemento. Então, ele está adicionando o que tem dentro do input do get ou do try, do input do CPF na lista aux e aqui no input do telefone na lista aux. Então já tenho o nome e o CPF e o telefone já armazenados. E aí eu fiz o que? Eu fiz um if para ver se está tudo preenchido. Então, se o nome ele é diferente de nada, ou então o CPF é diferente de nada e o, o telefone é diferente de nada, ou seja, tem tudo dentro, eu utilizo, eu crio o dict client nome igual a aux. Esse é assim que se basicamente cria alguma coisa no dicionário, né? Você pega um nome para aquele dicionário e coloca e anexa coisas nele. Então eu anexei uma lista no dicionário. Tem outras formas de adicionar, utilizando o método .update, outras coisas desse jeito, mas essa daí acho que é a forma mais fácil de fazer isso. E aí eu faço o que? Eu atualizo o banco de dados. Eu utilizo a create.json, abro o arquivo data.json e coloco as coisas que tem no Dict Clients nele. Ou seja, toda vez que eu precisar atualizar o banco de dados para essas coisas, eu utilizo essa linha aqui desse jeito, que ele atualiza tudo certinho. Só que aí eu vou precisar da função atualiza lista. Essa função atualiza lista, ela vai colocar as informações do banco de dados não, da variável de clients dentro da lista. Então, vou descomentar ela aqui, vou explicar rapidinho que eu utilizo esse... Ah, só para relembrar, o nome da lista que eu coloquei é list, self.list. Então, como eu tenho um parâmetro, como eu tenho o nome self aqui, sempre como um dos parâmetros, então eu sempre consigo mexer nas coisas que tem dentro dele. Então, aqui, ó, self.list, o nome daquela variável lá, ponto .delete, ou seja, eu vou deletar tudo, ou seja, todas as crianças, né, todos os filhos que eles vão ter lá, ou seja, a lista inteira ela vai ser deletada. Aí eu faço o que depois? Pego, atualizo minha variável, porque o que podia estar acontecendo antes? Eu atualizei o banco de dados, ou coisas que aconteceram comigo, eu atualizava o banco de dados, mas não atualizava o meu dicionário, Dict Clients. Aí ele sempre estava desatualizado. É por isso que eu sempre coloco aqui para ele pegar do banco de dados e tudo mais. Então, o Dict Clients, ele utiliza read.json para pegar as informações do banco de dados. Aí eu crio uma lista auxiliar que eu vou utilizar nessa parte e faço o quê? Utilizo o for do Python e é assim, ele para todos os is dentro de Dict Clients, ou seja, todos os elementos dentro de Dict Clients, e no caso vai ser o nome dos dicionários, né? Ele vai ficar rodando até acabar todos os nomes. Então, eu vou utilizar o append para colocar no list aux
ele vai juntando, né? Então ele junta primeiro o nome do dicionário, depois ele junta na lista o CPF e depois ele junta o telefone da pessoa. Olha a merda que eu fiz. Ele junta o nome da pessoa, ou o telefone da pessoa. E aí tem o self.list.insert, ou seja, ele vai colocar na lista, no começo dela, até o final, né? Se não me engano é isso, do começo até o final. E ele vai utilizar esses valores, e os valores vão ser o list aux. Ele já consegue interpretar certinho que cada um desses elementos é uma coluna. E aí eu coloco o list aux igual a zero para a lista reiniciar e eu poder utilizar até acabar. Agora, pronto, eu já consigo rodar para vocês verem o botão novo. E o botão novo é a mesma configuração do botão limpar, né? Tem aqui botão novo, aí button, self.frame1, coloquei o nome novo no texto, background, essas coisas, e a função. E eu utilizei o comando lambda. Aí nesse comando lambda eu tenho a função novo cliente, depois ele roda a atualiza lista, depois ele roda a limpa tela. Lembrando que é nessa ordem de precedência, sempre do primeiro para o último. E aí quando eu rodar, eu vou poder vir aqui, ó, colocar Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se apertar novo, ele tem que aparecer. Aí, ele aparece aqui na lista, tudo certinho. Meu nome, CPF e telefone. Lembrando que tem como editar a lista, tem como colocar cor nela, essas coisas. Eu só não coloquei porque vai ser a mesma coisa que os outros. Basicamente colocar background, esses negócios. Aí mas dá pra editar estilos nela. Enfim, aí quando você pode mudar aqui, ele muda de tamanho e tudo mais. E aí a última coisa que eu tenho para fazer é a search, que é o procurar, a função search. Então eu vou liberar aqui o botão, o buscar, né? Então o botão search igual a button, aí self.frame1, o texto buscar, que vai estar lá no botão, borda, background, cor da fonte, a fonte dela. E o comando dela eu utilizei o busca cliente, que vai ser a função que eu vou explicar, e o self.limpa tela, que é para limpar as opções lá de cima. E a mesma coisa, aí colocando ela em posições específicas aqui embaixo. Então, aqui a última função, ela é um pouquinho maior que as outras porque ela tem algumas especificações, né? Tem aqui o def busca cliente. Esse busca cliente, tem aqui nela eu precisei para facilitar, eu armazenei os gets, né, os métodos gets, ou seja, os elementos os conteúdos que estavam dentro de cada entry aqui na variável nome, CPF e telefone. E eu utilizei uma variávelzinha flag igual a zero para eu conseguir mexer num negócio que eu vou explicar. Basicamente, atualizei o dicionário e e apaguei totalmente a lista. Porque para atualizar ela, eu preciso apagar tudo e depois colocar o único elemento que ela precisa. Então, eu utilizei um outro for, ou seja, ele vai procurar todos os elementos no dict clients, dentro do dicionário dict clients, até achar um com ou um nome igual ao que está lá escrito, ou um CPF que está escrito, ou um telefone que está escrito. Eu achei essa forma assim, tem outras formas de fazer isso, mas no momento que eu fui escrever, essa daqui foi a primeira que veio na minha mente. Então, tem aqui, eu faço a mesma coisa que os outros. Quando ele achar um nome que seja igual ao que está escrito lá dentro, igual ao que está escrito lá dentro da entry, ele vai criar uma variável aux, list aux, ele vai adicionar os elementos, ou seja, vai pegar o nome e vai adicionar nesse list aux, vai colocar esse list aux na lista e vai colocar a flag igual a 1 e vai dar um break. Esse break é para sair desse for e ele não colocar mais nenhum cliente lá. Pode ter mais clientes com nome? Pode. Eu percebi isso agora que eu fiz errado. Eu deveria ter corrido, mas eu não deveria ter colocado esse break. Enfim, eu só te retirar o break daqui que vai dar certo. Pronto. Retirando esse break aqui, ele dá certo. Basicamente, todo cliente que, sei lá, tiver um nome
Carlos, ou C, ou K, ele vai colocar lá dentro, lá na lista. Então é isso. Se tiver o CPF igual, ou então com os números alguns números do CPF, ou então fone com alguns números do telefone, ele, no caso, não os números, mas se não me engano, desse jeito é igual mesmo, tem que ser totalmente igual. Tem uma forma de ficar parecido, que é utilizando um método dos dicionários, mas eu não lembro. Enfim, aqui é só se for igual mesmo. E aí eles vão colocar na lista, que basicamente. E esse if flag igual a zero, é que se ele não entrou em nenhum momento com isso aqui, ele vai utilizar o atualiza lista, ou seja, ele vai deixar a lista inteira lá, toda bonitinha. Então, ao rodar aqui, ele não pegou do banco de dados, porque eu não fiz alguma coisa. Ah, que eu não utilizei o atualiza lista aqui. Aqui, ó. Tive que colocar a atualiza lista aqui para ela no começo atualizar e mostrar as coisas lá. Então, ao rodar aqui, tem o meu nome desse jeito. Se eu digitar qualquer coisa aqui, colocar novo vai aparecer, mas se eu digitar Carlos e clicar em buscar, só vai aparecer meu nome. Aí como desapareceu aqui, se eu clicar em buscar, vai aparecer outro. E é desse jeito que o programa termina. E é isso que eu criei. Essa biblioteca ela é bem completa, quer dizer, eu achei bem completa, né? Dá pra fazer muita coisa com ela, mas esse aí é o básico do básico. Sim, meu nome não é só Lamarck, mano. Mas é isso, pô, a aula. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Foi mal ser muito rápido. Valeu, valeu. Mas é isso, vou parar a gravação. Aí, ó, tá vendo? Amante de Python.